A gente tem sido bastante acessado aqui por vocês, cotistas. Infelizmente, preço de cota não é algo que a gente controla, né? A gente sempre tenta dar toda a transparência, inclusive quando a gente compara, né, os nossos relatórios, o nível de disclosure que a gente dá das nossas empresas vis-à-vis os outros fundos, eu acredito que a gente é o mais transparente de todos, né, nos relatórios mensais e trimestrais. É um fundo que, infelizmente, é uma small cap, é uma empresa pequena, de market cap aí de 440 milhões. Obviamente que isso tem impacto, né, uma vez que a liquidez é menor. Então, há uma pressão aí, por alguma razão, de alguns vendedores, e a gente não tem nenhuma justificativa para isso, né? É uma questão de microeconomia, né? Quando você tem mais gente vendendo do que comprando, a cota tende a cair. Então, a gente está fazendo bastante educations, né? Falando com o mercado, ligando para os maiores alocadores, explicando. Acho que, principalmente, esse bom momento que o fundo vive, né? De distribuição de rendimentos aqui trimestrais. Se vocês observarem, né? Desde o final do ano passado, esse último trimestre também, e agora a gente já está sinalizando guidance de distribuição de mais dividendos aqui nesse trimestre. Então, o fundo tem cumprido com o que a gente prometia. E com uma performance também, mais uma vez, embora com o cenário de Covid desafiador, a gente tem entregado as obras em linha com os prazos e com os custos que a gente sinalizou. Então, espero que o market maker ajude e que, com o tempo, os cotistas no mercado conheçam mais a nossa capacidade, né, de entrega do time de gestão e a transparência que a gente tem para que essa cota volte para próximo do valor patrimonial. Na nossa visão, hoje, né, essa cota ao preço de R$ 84, R$ 85 está entregando um yield de PCA mais 9, né, uma taxa interna de retorno, que é extremamente atrativo. Então, acho que alguns comentários em relação à sua pergunta, tá? A gente já falou essa da Tulip pelo fator que o senhor perguntou, né? Seria correto concluir que uma das formas de operação e de rentabilizar o fundo possa ser a venda futura da participação de equity que o fundo tenha nas empresas investidas? Ótima pergunta, Wilson. A gente sempre gosta de falar que o fundo tem uma gestão ativa, ou seja, a gente não tem apego aos ativos. Se, por hipótese, acontecer alguma proposta muito interessante por alguma empresa do portfólio, a gente pode sim realizar a venda dessa empresa. Não passa atualmente nenhuma, não temos iminência disso acontecer, né? Senão nós abriríamos para mercado, mas, mais uma vez, se a gente receber uma proposta aqui muito interessante, não tem por que nós não vendermos e entregarmos esse retorno via amortização de cotas para vocês cotistas, tá? Então, há sempre aqui essa gestão ativa de reciclagem de capital, de venda de ativos do portfólio, assim como também a gente está sempre avaliando compra de projetos, né, e possíveis follow-ons. Então, boa pergunta. Deixa eu voltar lá para o início, que a previsão de novas emissões esse ano. Ariane, a gente, mais uma vez, está sempre avaliando a cota com esse valor, a gente não pretende fazer emissões, então, diria que a gente aguarda uma recuperação aqui do valor da cota para estudar aqui de forma muito tática, né, novas emissões e sempre buscando ativos que gerem alfa, né, que tenham taxas de retorno compatíveis com a nossa taxa aqui do fundo, né, de IPCA mais 7 líquido. Então, acho que o mercado agora começou a ser reprecificado, as curvas de NTNBs longas abriram bastante nos últimos meses, então a gente vê um pouco mais de estresse relacionado mais com macro, né, pandemia, a questão fiscal, inflação, mas obviamente que o mercado de infraestrutura é muito correlacionado com as curvas do Tesouro Direto. Então, a gente observa aqui o mercado, oportunidades macro de forma bem tática e também novas aquisições para fazer um follow-on quando a cota estiver mais próxima aqui do valor patrimonial, tá bom? O Wilson pergunta, já faz mais 6 meses do sinistro em Som Maior e o processo ainda está inconclusivo. Qual a expectativa de prazo para sair o ressarcimento pela seguradora da ocorrência de Som Maior? Acabei comentando, Wilson, ali no nosso, na nossa apresentação, nos slides de Som Maior. Então, a gente concluiu a contratação agora e o contrato vai ser assinado com expectativa de início de obra ainda no mês de maio, com a expectativa de entrada em operação 100% da planta reconstruída em agosto, até o final de agosto. Então, acho que tem aí boas notícias para vocês em relação a esse processo. É um processo moroso, né? Para quem já teve problemas com sinistros, a seguradora é muito pique, ela é sempre muito criteriosa, como deve ser, e a gente está aqui com todo cuidado, com assessoria jurídica, apresentando as documentações para que a gente receba o nosso seguro. Mas, independente de a seguradora ainda ter sinalizado o pagamento, a gente vai começar essa obra, com, inclusive, financiamentos de empréstimo ponte, para que a gente retome logo
a geração do parque, que é o mais importante, né? A gente ter logo a nossa capacidade operacional retomada para cumprir o contrato também que a gente tem, né, com o ambiente de energia de reserva. Qual o guidance de dividendos de 2022 e 2023, visto que essas empresas pré-operacionais estão já rodando? Augusto, a gente tem sinalizado, né, para o ano que vem, R$ 10 por cota, esse ano R$ 9, o ano que vem R$ 10. Em 2023 a gente não está dando guidance, né, a gente sempre dá do ano corrente, do ano seguinte. O que a gente sempre sinaliza é que uma vez que os projetos eles fiquem cada vez mais maduros e fiquem menos alavancados, né, eles vão desalavancando com o tempo, os dividendos tendem a aumentar. E aí sim, o nosso dividend yield vai se aproximar da taxa interna de retorno de IPCA mais 7. É sempre um conceito que a gente gosta de deixar muito claro, né? O fundo ele tem uma taxa interna de retorno de IPCA mais 7, mas nos primeiros anos, o dividend yield, que são os pagamentos correntes que a gente tem aí, por exemplo, R$ 9 por cota esse ano e R$ 10 no ano que vem, não estão em linha com o IPCA mais 7, né? Não precisamos fazer muita conta aqui, mas a inflação esse ano deve ser por volta de 5%, né? Se a gente fosse fazer uma soma aritmética simples aqui, a gente estaria falando de aproximadamente R$ 12 por cota, uma cota 100, né? Então, a gente está entregando um pouco abaixo, pelo que a gente sempre explica, né? Os projetos, quando eles estão na fase inicial, eles nascem muito alavancados, grande parte da geração de caixa ela é usada para amortizar as dívidas, para serviço de dívida, né? Juros e amortizações, mas com o tempo a desalavancagem acontece, os projetos passam a gerar o caixa e ele ficar todo próximo do IR futuro, né? A taxa interna de retorno futuro. A gente já falou um pouco aqui sobre essas perguntas, isso já faz mais 6 meses início, a gente respondeu. Com tanto investimento vindo para o setor de energia, não haverá sobreoferta de geração de energia versus a demanda, e com isso fazendo a rentabilidade do setor como um todo diminuir. Wilson, é uma pergunta que ela é muito volátil, tá? Eu vou te responder que no início da pandemia, a gente teve sobre oferta de energia, né? O que aconteceu? As distribuidoras, como o consumo caiu bastante, ficaram sobrecontratadas, inclusive foi um dos problemas, né, que teve que existir lá a conta Covid, né, o socorro às distribuidoras. Agora, atualmente, a gente passa para um cenário oposto, né? Foi um ano de chuvas ruins, e isso faz com que os reservatórios, né, de grande parte da nossa matriz energética, que é hídrica, fica baixo. Então, a gente tem um risco aí de possível racionamento de energia, né? Então, por isso que eu disse que essa pergunta é volátil, a resposta para essa pergunta ela muda. Então, a gente tem agora aqui até, inclusive, os preços de PLD altos, né? Acima de R$ 400 o megawatt-hora. Então, se eu fosse te responder no ano passado, seria diferente da resposta que eu estou te dando agora. Pelo contrário, hoje a gente tem, no futuro aqui, tem até leilões previstos esse ano, A-3, A-4, A-5, térmicas devem entrar bastante forte nesses leilões, e o Mercado Livre se desenvolvendo bastante, né? Cada vez mais a gente vê o Mercado Livre, contratos bilaterais crescendo, o mercado de geração distribuída também crescendo, tendo uma mudança regulatória esperada para esse ano. Então, eu diria que hoje não tem uma sobreoferta de energia, pelo contrário, há uma pressão aí no médio e longo prazo para novas fontes de energia, energia limpa, e sempre olhando aí para principalmente chuva, né, com o ambiente hídrico sendo muito relevante, mais 65% da nossa matriz energética é dependente das hídricas. Então, enfim, é uma boa provocação aqui, mas ela depende muito do momento. O Lucas pergunta com relação ao seu maior, qual o risco? Possível potencial remoto, informado pelo jurídico advogados contratados que a seguradora não arque com o ocorrido. Nós não fizemos esse tipo de assessment, tá, Lucas, de avaliação. A gente acredita, pelo contrato, que o nosso risco de não receber é remoto, não vemos um risco possível ou potencial, como a gente sempre classifica aí em relatórios de diligência, nessa linguagem jurídica e até mesmo de auditores financeiros, para algum tipo de contingência. Então, nossa visão hoje é que não há nenhuma sinalização, nunca foi informado um interesse ou intenção da seguradora da Fairfax não pagar. Então, a gente está bem confiante. É um processo moroso, então por isso que talvez gere dúvidas aí para alguns de vocês, mas a gente está bem confiante no recebimento do seguro de forma integral, inclusive dos lucros cessantes, tá bom? A TIR calculada, uma pergunta do Jefferson, e apresentada nos relatórios é referente à vida útil total dos projetos, se não, qual o prazo utilizado? Ótima pergunta, Jefferson. Do ponto de vista de modelagem, a gente tem aqui que dividir os projetos, né? Os projetos de transmissão são concessões de 30 anos, a nossa modelagem financeira, ela, obviamente, ela respeita esses 30 anos, não há nenhum tipo de renovação, então, a nossa modelagem, inclusive, não usa nenhum tipo de realavancagem, né? Muitos outros fundos aí usam
que projetos vão ser realavancados, refinanciados. Nós não usamos esse tipo de premissa. Nossa premissa é com a dívida que está colocada no projeto, ou seja, nossos projetos, em comparação aos outros, têm mais rentabilidade, né, e inclusive possíveis upsides. Para os projetos de geração, aí sim a sua pergunta, a gente precisa detalhar um pouco mais, né? Sol Maior, por exemplo, a gente tem um contrato de 20 anos hoje, menos do que 20 anos, aproximadamente 17 anos remanescentes aqui de contrato. Nós modelamos 20 anos só de contrato, nós não modelamos mais tempo do que isso. E nos nossos projetos de GD, a gente assume também os contratos, né, que são de 10 e 15 anos na modelagem. Então, embora essas placas, né, os módulos, têm vida útil de aproximadamente 25 anos. Então, são possíveis upsides também. Eu sempre gosto de deixar muito claro para vocês que nosso time de gestão, nossa equipe, trabalha com premissas de caso base, né? Nós nunca inflamos premissas ou deixamos aqui premissas que não acreditamos que a gente vai alcançar. Pelo contrário, nossas premissas sempre têm gordura, e a gente então tem aqui upsides no nosso fundo do que downside risk, a gente gosta de falar sempre, né? Em Sol Maior, temos 70% da planta em operação a partir do final de fevereiro, mas a geração em março foi de 53%. O que aconteceu? O que a gente tem, Fábio, a sua pergunta é muito boa, é que, obviamente, que algumas placas elas não estavam em condições 100%, né? Algumas delas foram danificadas, né, com fissuras, né, com algum tipo de rachadura. Obviamente que isso impacta na geração. Então, a performance, embora a gente tenha 70% da planta com a capacidade instalada, a gente teve essa geração aqui de março de 53%. E também lembrando que março, mais uma vez, é um mês que ainda tem influência de chuvas. Então, pode ser que o esperado versus o que foi realizado tenha sido afetado também aqui pelo mês mais nublado, né, que é um mês ainda de chuvas no ambiente ali de Cerrado, que é onde fica localizada a nossa planta. Mais uma pergunta aqui de a TI calculada e apresentada nos relatórios é referente à vida útil de todos... desculpa, essa eu já respondi. O que há a diferença entre a expectativa de IPCA mais 7, que dariam por volta de 12 ao ano real, e R$ 9? Eu acho que eu respondi, Wilson, também. Se você ficar com dúvida, por favor, me avise aqui que eu já passei por essa dúvida. Com tanto investimento, essa aqui também já respondi. Qual é o vencimento da debênture da transmissora de energia Campinas Estativa? Pode ser resgatada de forma antecipada pelo emissor? Boa pergunta, Fábio. Pode sim. A debênture é uma estrutura, mais uma vez, de alavancagem de equity. Ela tem os pagamentos via um mecanismo que a gente chama de cash sweep, né? Que é, à medida que esse projeto ele gera caixa, que sobeje o pagamento da dívida sênior, que é uma debênture incentivada de infraestrutura, todos os recursos eles vão para amortizar a nossa dívida. Nossa expectativa é que essa debênture ela dure por volta aqui de 14, 15 anos. André, até me corrija se eu estiver falando errado aqui, mas eu acredito que seja isso, né? Entre 14 e 15 anos. E ela pode Exato, ser, sim, Filho. resgatada. Desculpa, André, pode falar. O prazo dela é um pouco mais longo. A gente fez uma debênture aqui de 20 anos, mas, de fato, a nossa expectativa aqui, por ser uma debênture de cash sweep, ou seja, o recurso que sobrar da Campitiba, que é a linha de transmissão, ela sobe automaticamente e repaga uma parte da nossa dívida. Então, a nossa expectativa é que, de fato, a nossa dívida ela seja repaga em torno de 14 anos. Obrigado, André. E ela pode sim ser resgatada antecipadamente, Fábio. Obviamente com um prêmio de pré-pagamento, né? Com um prêmio bem interessante que geraria bons retornos aqui para o fundo também. Não temos nenhuma visibilidade de pré-pagamento também, para deixar claro, tá? A pergunta do Carlos sobre o vendaval que danificou a área de Sol Maior, o XPE conseguiu acionar os seguros, os reparos foram feitos, a planta está 100% operacional. Acho que eu já respondi também, Carlos, mas, por favor, me avise se tiver mais alguma dúvida adicional. É possível fornecer uma tabela com os valores de cada ativo, bem como a previsão de retorno estimada em cada um deles para melhor análise dos cotistas? A gente, até hoje, não abriu esse nível de granularidade, Fábio, em relação a cada um dos ativos. Eu acho que, obrigado pela sugestão. A gente pode aqui avaliar, assim, nosso fluxo sempre é um fluxo consolidado, que a gente mostra para vocês a performance futura que o fundo tem, né, que é uma contribuição de cada um dos ativos, mas vamos avaliar. Acho que o relatório acabaria ficando muito extenso, mas a gente pode avaliar assim, tá? Obrigado pela sugestão. Peraí que eu me perdi aqui agora. O Wilson fez mais uma pergunta. Com empresas e pessoas físicas gerando cada vez mais sua própria energia, principalmente solar, isso pode ser considerado um dos principais riscos para o investidor nesse FIP-XPI 11? Wilson, não. Pelo contrário, isso, na nossa visão, é uma grande oportunidade.
O nosso fundo, mais uma vez, ele tem exposição ao mercado regulado e ao mercado de geração distribuída, né? Os projetos de Apodi e o projeto do Sol Maior estão dentro do ambiente regulado, que são leilões organizados pela ANEEL e pelo MME, Ministério de Minas e Energia, mas cada vez mais a gente vê o crescimento, né, de geração distribuída de mercado livre, mas a atuação do fundo também passa por esses subsetores. Então, a gente, com certeza, vai participar do mercado livre de energia, né, com projetos, com contratos bilaterais privados. Então, eu vejo como uma oportunidade, não como uma ameaça, tá? Houve... Peraí, que toda hora mexe aqui, desculpa, pessoal. Houve aumento... Deixa eu ver se eu acho essa pergunta aqui de novo, que eu perdi a pergunta. Não sei se ela... Ah, achei de novo. Houve aumento de custos dos projetos em andamento por conta dos últimos aumentos de GPM materiais? Qual o impacto percentual? Olha, Fábio, houve, obviamente que vocês estão acompanhando, né, todo o mercado, principalmente de commodities, né, eu diria que a inflação aqui, não só o IGPM, mas o IPCA também, que está acima da meta, né, do Banco Central, eles foram influenciados grande parte aqui pelo mercado de commodities, né, então, tanto o mercado agrícola, se você for olhar aqui, arroba do boi, milho, mas também outros tipos de commodities, como, por exemplo, o minério de ferro, né, atingiu aí recorde de $230 essa semana, e grande parte dos nossos projetos, principalmente obra civil, eles são impactados. Então, a gente teve pequenos impactos, tá? Não consigo te mensurar agora, mas nenhum deles materiais, do ponto de vista assim, de ser relevante e ter um estouro de orçamento muito grande. Inclusive, porque a gente sempre separa dentro do nosso CAPEX, né, o que a gente chama de contingências, né? Ou seja, a gente sempre coloca ali por volta de 3, 4, 5% no nosso orçamento para possíveis estouros de orçamento. Então, felizmente, nossos projetos estavam em fase final, já com grande parte dos materiais contratados, e já em fase de montagem, né, com pouco, então, insumos a serem comprados. Mas houve um impacto ao longo desse último ano muito relevante aqui em materiais, em tudo, né, em cimento, né, a parte de areia, concreto, todos os insumos aqui da indústria que eu já comentei, mas IGPM para a gente é menos relevante, muitas vezes é mais realmente esses custos de compra aqui de commodities, né, muitas vezes em linhas de transmissão é um custo muito importante também o alumínio. Grande parte dos nossos projetos já tinham comprado já esses materiais mais uma vez, então houve um impacto mais em prazo, né, em custo, prazo e custo, mas mais uma vez, não nada relevante. A gente tem sempre que alinhado com vocês a entrada em operação dos nossos projetos e os custos finais, tá? Augusto, excelente não pensar em emissão por estes preços. Temos que preservar os investidores que carregam ativos. Se fosse fazer qualquer emissão, teria que ser para entrar em alguma oportunidade muito boa. Via 476 e apenas via DP e sobras, sem abrir para o mercado. E ainda um percentual pequeno do fundo, máximo de 15%. Obrigado, Augusto. É exatamente a nossa cabeça, tá, Augusto? A gente está sempre pensando aqui em preservar o patrimônio dos investidores, inclusive o nosso patrimônio, né, que está investido no fundo também, para ter o alinhamento de interesse. Então, de fato, se a gente tivesse alguma oportunidade única aqui, nós poderíamos considerar uma oferta pequena, realmente, para um deal muito accretive. Eu acho que é exatamente o seu comentário, que sua pergunta. O atual cenário de reservatórios hídricos baixos pode beneficiar o fundo de alguma forma? A gente não tem tantas sobras, Wilson, de energia, né? Ou seja, vender inclusive nos contratos de leilão de energia de reserva, a gente não pode vender o excedente de energia, né? A gente tem que liquidar ele dentro da CCE. Então, se a gente, por hipótese, tivesse sobra de energia, aí sim nós poderíamos vender no mercado spot, mas hoje a gente não tem, grande parte do nosso portfólio aqui está contratado ou com geração distribuída ou dentro de leilão de energia de reserva, tá? Então, nós não conseguimos surfar aqui possivelmente esse upside que você está imaginando. O Jorge perguntou, existe necessidade do fundo em ampliar parceiros para desenvolver projetos no segmento solar? Seria ótimo, Jorge, não sei se você tem aqui alguma oportunidade, pode mandar para a gente, tá, para os nossos canais de RI, entrar em contato com o time de gestão. A gente sempre considera parceiros aqui de negócio, né, sócios, então seria super bem-vindo se você tiver alguma sugestão aqui de negócio para a gente no ambiente solar, tá? A gente está aberto a isso sim. Qual o vencimento das debêntures simples da LC Energia? A gente tem um vencimento de 12 meses em FS Simões, Fábio, assumindo que o desembolso... André, agora você vai me ajudar aqui. Foi em outubro do ano passado, André? Ela foi de agosto, Tulio. Dia 12 de Agosto. agosto. Então, a gente teria um vencimento em agosto, Fábio. E, possivelmente, se a gente precisar, a gente pode rolar esse papel, tá? É um papel que pode ser aditado.
lembrando que a gente já tem uma expectativa de desembolso de 33 milhões de reais em FS, de mais 33 milhões de reais também em Simões, desembolso de dívida de longo prazo do Banco do Nordeste, tá? Somente aguardando a emissão das fianças bancárias. Então, se for necessário também que a gente role esses papéis, eu não vejo problema, até porque o risco aqui é a gente com a gente mesmo, praticamente, tá? Pergunta da Gabriela: quais as perspectivas de pagamento de dividendos aos cotistas nos próximos anos, com a integralização total dos recursos, com a atuação do market maker, a expectativa de uma volta de evolução do ativo? A gente falou um pouquinho já, Gabriela, se ficar alguma dúvida também pode me questionar aqui, mas as expectativas a gente tem dado aqui nos relatórios, né, R$ 9,00 por cota e R$ 10,00 ano que vem. O fundo agora, com essa aquisição de Apodi, ele fica quase 100% do fundo alocado, né? Porque quase 100%. O fundo ele sempre roda ali com 3% mais ou menos de caixa. Lembrando que a gente estava 90% do fundo alocado, foi uma aquisição aqui de 49 milhões de reais, que agora a gente fez 46, então o fundo ele está praticamente 100% alocado, né, para a nossa visão que está alocado. E a valorização de cota, mais uma vez, o market maker ele não, a gente não promete que a cota se valorize, né, mas a gente espera que haja uma diminuição da volatilidade, né, dos preços de cota, porque a gente tem um formador de mercado, tá? Então, obrigado aqui pela pergunta, Gabriela. O Arthur pergunta qual a corretora de seguros e a seguradora que está tratando da liquidação do sinistro social maior. Todos os ativos XPE são administrados pela mesma corretora? Arthur, a nossa seguradora é a Farfetch, a corretora, você se lembra o nome, André? Eu não me lembro agora. Chama Facility Bond, Arthur. Facility Bond, exatamente. Então, esses são os aqui seguradores e corretores, respectivamente. Não me lembro, acho que a Farfetch e a Facility, talvez em LC, André, você se lembra se eles são seguradores e corretores aqui? Aí até assim, dos nossos ativos, Arthur, estou fazendo um complemento que o Túlio está fazendo, dos ativos pré-operacionais, os seguros que são exigidos aqui são seguros que são contratados pela própria EPCista. Então, justamente, como Som Maior é o único ativo que a gente está falando que é propriamente operacional, a gente é acionista, esse é o único ativo que a gente fez a contratação direto, né? Os demais, a gente tem ou contratação direto pela outra empresa, né? Direto pela empresa que a gente tem a dívida, a debenture, ou pela própria EPCista, se o ativo for pré-operacional. Mas GLC Energia, justamente por ser um ativo pré-operacional, ele não tem a seguradora aqui pela Fairfax, nem pela Facility Bond. Boa, obrigado, Deco. O Cassiel perguntou, em Sol Maior foi dito que o seguro irá cobrir os lucros cessantes e as perdas físicas, mas ainda há um impacto de 0,10 por cota nos pagamentos de 2021. A que se deve esse impacto? Aqui é só um exercício que a gente fez, Cassiel, de uma vez que os pagamentos trimestrais da dívida, né, de 17 milhões, que corre IPCA mais 8, eles foram postergados, a gente rolou essa dívida, né, acruou isso no saldo principal, a gente, então, reduziu, né, a expectativa de pagamentos de dividendos, né, de rendimentos para o fundo, o ano passado em 10 centavos e esse ano em 10 centavos. Então, esses recursos, teoricamente, voltarão, tá? Teoricamente, não, eles voltarão para o fundo, só que o impacto de curto prazo foi esse. Então, aqui é um exercício que a gente fez de como essa dívida foi rolada e não foi paga, foi isso que a gente deixou de pagar aqui no ano de 2020 e 2021. Então, não sei se ficou claro, tá? Então, foi um impacto aqui momentâneo, né, temporal, e posteriormente esses recursos voltarão para serem distribuídos para vocês. O Alisson perguntou, para novas aquisições de projetos de GD, existem novas possibilidades em estudo? O que está sendo relevante para a PODs? Capacidade, planta, contrato, receita. Por aqui, tá, Alisson? A gente olha cada projeto de forma independente, temos visto muitos projetos de GD, sim, é grande parte do nosso pipeline. Alguns projetos com nível de risco maior, então a gente tem que avaliar com bastante cautela, né? O mercado de GD está se desenvolvendo, inclusive, para grande parte de varejo, né? De contratos de mais curto prazo, obviamente são contratos mais caros, mas a gente tem um pouco de preocupação com preços de longo prazo, né? Da indústria. Então, tem sim projetos então sendo estudados, e todos esses pontos que você questionou aqui são relevantes. Então, a gente sempre olha, né, o load factor, né, que é o que as plantas produzem, né, em relação à capacidade instalada, os contratos, mais uma vez. Então, acho que você perguntou aqui pontos que a gente sempre avalia, além do aspecto ambiental, do aspecto de parecer de acesso, né, que é muito importante aqui dentro do setor também. Qual a previsão de substituição do CAPEX e frequência ano? Assumindo que foi comentado de rachaduras, trincas, etc. Acredito que você está perguntando aqui, Alex, sobre Sol Maior, né? Acho que
grande parte dos contratos de operação e manutenção de plantas solares, né, eles são a operação, né, o controle remoto, né, que se faz ali por 24/7, você vê a performance de um módulo específico que você está abaixo, você vai lá averiguar se tem algum tipo de rachadura de estar trincado, e você pode substituir por equipamentos sobressalentes, né, que toda planta tem. Então, o CAPEX aqui que é feito à frequência é limpar a placa, né, literalmente lavar a placa solar, como se fosse um lava-jato ali lavando um carro. Você lava a placa solar 3, 4 vezes por ano, depende do que está no escopo do contrato. Então, acho que em relação a alguma possível rachadura, trinca em algum módulo, alguma placa que não está lá substituída, é substituí-la, obviamente, imediatamente, para que a planta performe melhor, tá? Então, em relação à frequência, acho que é isso. Qual é o valor a receber do seguro referente ao serviço de sol maior? Quer falar, André? Claro, Túlio. Fábio, a gente está fechando aqui o contrato, então, com a Epicista, né, com a S Solar. O escopo total gira em torno de 9,5 milhões de reais. E só lembrando que esse valor ele é pago ao longo do tempo, então, ao longo aqui de 3 meses de obra. Tem um down payment inicial de aproximadamente 1,5 milhão, que a gente vai fazer já com dinheiro que está em caixa do ativo. A gente deve fazer aqui ao longo dos próximos dias, na próxima semana. E a expectativa, desde o início, né, que a gente sempre foi assessorado aqui pelo BMA, um escritório renomado, né, que tem acompanhado a gente em todas as interações com a seguradora e com a corretora, então tanto com a Fairfax quanto com a Facility Bond, justamente para a gente ter essa certeza maior de recebimento. Então, a nossa expectativa é que a gente faça esse primeiro desembolso com o próprio caixa do ativo. Em paralelo, já está entrando aqui com toda a documentação necessária, né, com o contrato finalizado com a seguradora, para que a seguradora possa pagar diretamente ao EPCista. Então, não haja aqui saídas adicionais de recursos do próprio ativo. A gente está falando aqui de um contrato total em torno de 9,5 milhões. Obrigado, Deco. Acho que o seu comentário aqui, Fábio, é um ponto que a gente vai considerar, tá bom, em relação à sugestão sua e do Eduardo Marques, em relação aos minis DREs e retorno esperado do projeto. Mais uma vez, é um nível de granularidade que a gente nunca abriu, mas agradeço aqui sua sugestão, certamente seria de grande valia aqui para vocês, né, cotistas. A pergunta aqui do Rafael Vieira. Túlio, com a expectativa das Bs abrindo, como manter em novos investimentos um spread que justifique estar no equity de um novo projeto? Como você vê os próximos leilões, uma vez que a B longa é certamente para cima? Obrigado, Pera. Aqui, acho que, como a gente mencionou, né, a gente viu uma abertura aqui de mais 70 bips, né, de 0,7% nas NTNBs, que são as NTNBs de maior duration, né, de 2030, 35. Então, de fato, nosso fundo, eu acho que o grande downside protection aqui, que a gente vê, Pera, na sua pergunta, é que o nosso fundo ele não nasceu amassado, né? A nossa taxa é uma taxa que a gente vê como muito adequada para retorno de equity, IPCA mais 7, enquanto a gente vê outros fundos com taxas aí IPCA mais 5,75, IPCA mais 6, esses sim deveriam ser fundos que sofreriam mais, porque o nosso nível de retorno já nos projetos da carteira saiu mais alto, né? Então, acho que é uma boa provocação, né? Os próximos leilões deveriam ter esse ajuste, né? O mercado nem sempre é racional, até mesmo pelas alguns tradings que a gente vê no secundário de debêntures incentivadas, né? Saindo muito próximos das curvas de NTNB com pouco prêmio. Então, a gente é mais cauteloso, né? Então, o nosso time de gestão, olhando para esse movimento de abertura das NTNBs, a gente sim reprecifica os spreads e também a curva longa, né? Não só a abertura de curva, mas também muitas vezes os spreads. Então, acho que é manter a disciplina de capital, Pira, e realmente alocar de forma muito tática os recursos do fundo e sempre buscando máxima rentabilidade, sem cair no bull market, né, no deal fever aqui, de ter que fazer deal a qualquer custo, tá bom? Então, acho que obrigado aqui pela pergunta. Acho que as últimas duas perguntas aqui é a do Thiago. Na visão da gestora, no atual cenário, qual seria o principal risco que atrapalharia a receita projetada para o fundo? Olha, Thiago, assim, a gente tem bastante confiança no ambiente do setor elétrico. Então, para olhar, por exemplo, o risco de crédito, né, das RAPs, né, a receita anual permitida, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Assim, a gente nunca viu um contrato ser defaultado, né, uma receita anual permitida não ser recebida. Então, eu acho que é muito baixo uma frustração, o risco de uma frustração de receita de uma transmissora. E no ambiente também de geração, primeiro falando sobre o ambiente regulado, a gente também vê como, não me lembro, não me recordo de algum PPA regulado, seja ele da ANEEL, um Proinfa, um leilão de energia nova, um leilão de energia de reserva, ter sido defaultado, não ter sido pago, tá? E no ambiente de geração distribuída, que os contratos são privados,
a gente também tem bastante confiança nas contrapartes, né, de risco de crédito muito bom, né, as empresas de telecom, Vivo e Claro, e as empresas de saneamento, que são também contratos de longo prazo. Então, do ponto de vista de receita projetada do fundo, a gente não enxerga riscos de frustração. Acho que aí os projetos que estão em fase ainda pré-operacional têm o desafio de entrar em operação, né, e de aí sim, né, começar a gerar receita, e esse risco que eu estou dizendo aqui, depois de entrar em operação, ser baixo, né, mas eu acho que hoje ainda temos um risco aí de uma parcela do portfólio que não está operacional, mas do ponto de vista de receita projetada do fundo, é só uma questão de atraso, né, de quando e não se elas vão acontecer, né, de quando elas vão entrar em operação, mas que, mais uma vez, estão muito próximas aqui de serem 100% energizadas os nossos projetos aqui de geração e transmissão. A última pergunta do Fábio, a gente, sobre o relatório ficar muito longo com dados detalhados de cada projeto, creio que não seria problema. Pode ficar como anexo no final, mais informações é sempre positivo. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Obrigado, Eduardo, a todos que fizeram essa sugestão de mais informações. Pode ter certeza que a gente vai considerar isso, né? Bom saber que vocês estão acompanhando e lendo. É sempre mais frutíferas as discussões quando tem gente entrando no detalhe como vocês estão. Então, agradeço mais uma vez pela sugestão. A gente vai levar em consideração, sim. Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que foi muito bom o call, né? Muitas perguntas. Obrigado pela participação de todos, né? Pela confiança na nossa equipe. A gente sabe aí que a cota está abaixo do que a gente gostaria, mas a gente está trabalhando aqui de forma incansável para que os projetos entrem em operação, para que tudo seja entregue conforme a gente tem prometido, e a gente acha que está fazendo isso para vocês. Então, com o tempo, a gente tem certeza e segurança de que o fundo vai ser visto como um grande diferencial na indústria, como um fundo que promete entrega. Então, agradeço aqui em nome de toda a equipe de gestão, a participação de todos e a confiança. Mais uma vez, saúde para todos e muito obrigado pela participação. Até o próximo trimestre. Tchau, tchau. Bom, obrigado, pessoal. A apresentação trimestral de resultados do XP Infra 2 FIPE está encerrada. Reforçamos que nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição, através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo, xpasset.com.br/xpinfra. Agradecemos a participação de todos.